Muito obrigado, Senhora Presidente, que saúde, senhoras e senhores deputados. Aiolas, botes, iates, catrais, canoas, fragatas, moliceiros, rabelos, galeões, estes são apenas algumas das tipologias de embarcações tradicionais que continuam a navegar, testemunho histórico da vida e do trabalho de um povo ao longo de gerações. E esse testemunho prevalece graças à perseverança e dedicação de associações náuticas, de municípios, de artífices, de entusiastas que daqui saudamos vivamente. Alguns estão presentes hoje connosco. A valorização das embarcações tradicionais portuguesas deve ser encarada como uma forma de proteção também de um valor histórico. Mas mais do que isso, também como uma forma de partilhar e afirmar a nossa identidade, aquilo que nos diferencia, e de promover valores de uma vida mais sã em todos os aspectos, desde a saúde até o associativismo. Está enganado quem pensar que a continuidade deste trabalho e deste património são um dado adquirido e garantido para o futuro. Não é assim. É preciso acarinhar esta intervenção, criar condições para que se desenvolva, considerar e respeitar a sua especificidade. E isso tem que ver com a exigência de normas e taxas, de vistorias e licenciamentos, de um regime que pode ser adequado para modernos barcos de recreio a motor, mas que em nada se coaduna com a preservação das características essenciais de uma embarcação, por exemplo, da Marinha do Tejo. Da mesma forma, as aplicações e usos de uma aiola de Sesimbra não podem ser comparados com as de uma lancha ou de um semirrígido. Com a presente discussão que saudamos, o PCP retoma e reafirma as propostas apresentadas em fevereiro de 2009 no projeto de lei que mereceu então o contributo, a opinião e o apoio de tantas comunidades locais e de tantos profissionais e entusiastas que diariamente defendem e promovem este importantíssimo património cultural do nosso país. Por outro lado, apresentamos também o projeto de resolução sobre a libertação da via da água e transporte não regular e estuários, porque para o PCP a via da água deve servir também para que as populações possam melhor conhecer e viver as zonas ribeirinhas e para que se promova o nosso património cultural e ambiental, salvaguardando sempre a segurança da navegação e diferenciando as áreas de intervenção em presença. Consideramos aqui a especificidade deste transporte fluvial não regular enquanto componente da defesa e valorização destas embarcações tradicionais e que, por isso mesmo, não deve nem pode ser confundida nem misturada com uma espécie de oferta marítimo-turística mais intensiva e indiferenciada que aproveitasse a boleia para entrar no negócio. Deixamos, por isso, o nosso alerta relativamente às opções que venham a ser tomadas no quadro legal e regulamentar a este propósito. Dito isto, convergimos no essencial com o teor do projeto de resolução 759/12 também em discussão e pretendemos contribuir para o debate de forma construtiva também com as nossas propostas. O que destacamos aqui, por um lado, é a possibilidade e o interesse em que esta Assembleia possa assumir o seu papel e definir esse regime especial de defesa e valorização das embarcações tradicionais portuguesas enquanto património cultural nacional, legislando nesse sentido, e, por outro lado, a necessidade imperiosa de que as opções legislativas e regulamentares resultem de um processo fundamentado, participado, que considere de facto o conhecimento e a experiência do movimento associativo náutico, das autarquias, do IPTM e IMT, da Autoridade Marítima, designadamente. Aliás, a bem do rigor, importa retificar o erro de designação do nosso projeto e repor a referência certa, não à Marinha, mas à Autoridade Marítima, naturalmente. Da parte do PCP, manifestamos evidentemente a nossa abertura para trabalhar numa solução consensual e reiteramos o nosso empenho em contribuir para a definição de um quadro legal que valorize o património cultural que está presente em cada embarcação típica e em cada comunidade ribeirinha que a preserva. Disse.